João, primeira informação do dia, qual é, João? Olha, Pitoli, vamos começar falando sobre a Polícia Federal, que já está preparando as primeiras diligências na investigação sobre os indícios de crime da rede social X, que é o antigo Twitter, incitados pelo dono da plataforma, empresário sul-africano Elon Musk. A primeira medida nessa apuração será ouvir o representante do X aqui no Brasil. O depoimento ainda será agendado, mas a decisão já foi tomada pelos investigadores. Segundo o G1, a Polícia Federal instaurou nesta segunda-feira o inquérito que vai apurar uma possível obstrução de justiça por parte de Elon Musk associada a outros crimes. O dirigente do X no Brasil deve ser ouvido nesse inquérito. Essa investigação, como nós trouxemos ontem aqui na programação da Rádio Ouro Verde Brasil, foi aberta a pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que é o alvo das críticas feitas por Elon Musk. No despacho, Moraes pede que se apurem as condutas de Musk em possíveis crimes de obstrução à justiça, inclusive em organização criminosa e incitação ao crime. Bom, além de cumprir a determinação judicial, na prática, a abertura do inquérito permite à Polícia Federal tomar as primeiras medidas práticas para apurar o suposto envolvimento de Musk nesses crimes e as diligências que podem comprovar ou não a sua participação. Até o momento, contas bloqueadas por determinação da Justiça, como as de Luciano Hang, Alan dos Santos e Daniel Silveira, continuam fora do ar, apesar da, entre aspas, ameaça de Elon Musk de reabilitar esses perfis. Quais são os crimes, João? Repete os crimes aí, João. Vamos lá, são vários crimes, né, que o ministro Alexandre de Moraes colocou aqui para a Polícia Federal investigar essas condutas. O primeiro é o crime de obstrução à justiça e inclusive em organização criminosa. Obstrução, e também... João, segura aí, só para vamos fatiar, acho que é importante. Lá. Obstrução, veja, eu não sou advogado, eu não sou operador do direito, mas tem situações que são intuitivas, né? Tem verbos. Verbo é movimento, verbo é ação, obstruir é dificultar, entrar no meio. Né? Lembra do futebol? Tinha obstrução. É quando o jogador adversário entrava, né, diante do atacante, por exemplo, e não permitia que ele seguisse, né, o seu caminho. Eu entendo dessa forma, fazendo uma leitura leiga, que Elon Musk, o Twitter, entrou diante da ação da justiça brasileira e impediu que o trabalho avançasse. Temos uma incongruência aí. Por quê? Que trabalho é esse que deveria avançar pela justiça brasileira que não encontrava respaldo na Constituição? Eu vou te contar uma coisa, João, e você vai seguir falando dos crimes. Tempos atrás, eu não vou conseguir precisar quantos anos, talvez 5, um pouco mais, uma grande rede de drogarias aqui no Brasil foi comprada por gringos. Um grupo de fora chegou para comprar essa rede de drogarias, isso é fato. 6 meses depois, o grupo vendeu e foi embora. Por quê? Porque não conseguia seguir as regras de compliance, do jogo limpo, transparente, correto, dentro da negociação com o setor, com o mercado, com laboratórios, enfim, com a questão tributária. Então, veja, os caras chegaram aqui e falaram assim, o que está no papel? Então, essa empresa chegou no Brasil, o que está no papel? Está no papel que vai ser cobrado isso, é assim que funciona, tal. Só que, na prática, aconteciam outras coisas, porque tinham as pegadinhas tributárias, nesse manicômio tributário que a gente vive, além do... Não dá para vender por fora, não dá para fazer um caixa 2, isso não existe, né? Lá fora não existe. Existem as regras de compliance do jogo limpo. Essa empresa, João, foi embora. Por que eu estou dando esse exemplo dessa empresa que comprou um grupo aqui, uma rede de farmácias aqui, ficou 6 meses e foi embora? Eu estou dando esse exemplo porque imagine você o seguinte... Um gigante como o Twitter, o X, uma pessoa que tem a visibilidade, a vitrine que vive Elon Musk. Imagine esse cara, ele chega com o seu negócio aqui no Brasil e me pergunta para a turma assim, onde estão as leis do país? Onde estão as leis? Constituição, LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, onde estão as leis? As leis estão aqui. Ah, muito bem, então essas são as leis, são. É isso aqui que eu tenho que seguir rigorosamente para o meu negócio andar no Brasil? É.
Isso aqui foi aprovado, não, isso aqui foi aprovado pelo parlamento, deputados e senadores, sancionado pelo presidente, seguiu a ordem normal, rito normal, liturgia, ok. Então é só seguir isso aqui que funciona? Só seguir isso aí que funciona. Aí chega um pedido da Justiça do Brasil, ele olha aqui e fala assim, mas pera um pouquinho, esse pedido não está aqui, o que você está me pedindo não consta aqui. O que você está me pedindo, na verdade, está dizendo na Lei Geral de Proteção de Dados que eu não posso fazer. O que você está me pedindo, eu não posso te entregar. Você está querendo que eu te entregue informações sigilosas que eu não posso informar para ninguém dos meus usuários, só porque o cara colocou uma hashtag que você não gostou. É isso mesmo? Ah, eu não posso. Eu não posso. Por quê? Lá fora é assim. Lá fora é assim. O que está escrito na lei é o que tem que ser cumprido. Não tem ninguém acima da lei, como no Brasil hoje existe, nós sabemos quem é. Lá fora não existe. Quem está acima? Olha, a lei existe, mas se aquele cara falar, cumpre. Isso não existe. Isso não é improvável, gente. Isso não pode ser assim, certo? Certo. Então, obstrução, acusar de obstrução de justiça, me incomoda por quê? Não fornecer dados que não podem ser fornecidos é obstruir ou é cumprir a lei? Só isso. Qual é o próximo crime, João? Pitolio, o próximo crime, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, seria o de incitação ao crime, o artigo 286 do Código Penal. Então, só para recapitular, seria esse crime de obstrução à justiça, inclusive em organização criminosa, e também incitação ao crime. Incitar ao crime, para mim, numa leitura... Porque é o seguinte, hein? É tudo no chutômetro, hein? É tudo no chute. E por que é tudo no chute? Porque a gente está falando com alguém que saiu do texto, saiu da lei, saiu da Constituição. Então, é tudo no chute. E o que é chute nesse caso? Né? Olha, incitação ao crime. Concluo eu que incitar o crime aí... Eu sou um leigo, hein? Incitar o crime nesse caso é dizer que vai reativar os perfis que foram cancelados? Olha, vou reativar, hein? O turma do Twitter aí do Brasil, Elon Musk, deve ter falado, a gente vai reativar. É isso que é incitar o crime? Ou incitar o crime, além de reativar os perfis, é reativar perfis de cancelados pelo sistema? Não consigo saber. Não consigo saber. Vou perguntar para quem entende do assunto. Cláudio Cofrin já está por aqui. Cláudio, obstrução de justiça, a Polícia Federal deve investigar Elon Musk. Elon Musk ou o Twitter, João? Como é que é isso aí? Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. Obstrução de justiça e incitação ao crime. Eu vou fazer uma pergunta para um especialista. Você consegue encontrar esses dois crimes praticados por Elon Musk? Cláudio, bom dia. Bom dia, Alexandre Pitolio. Bom dia aos colegas de estúdio, essa enorme audiência no Brasil e pelo mundo. Primeira coisa que são termos abertos. A interpretação é bastante ampla, bastante vasta. O ministro Alexandre de Moraes está acostumado, porque há vários anos, já são quase 5, ele vem desenvolvendo esse inquérito do fim do mundo, onde ele usa esses tipos penais, essas indicações de crime, para poder jogar quem ele quiser, aonde ele quiser. Então, quando ele fala assim, obstruir a justiça, a primeira coisa que ele parte do princípio é, quem é a justiça? É ele. Ele é ministro do Supremo Tribunal Federal, ele, como poder judiciário, fala, estou sendo obstruído. Então, ele tem legitimidade para poder falar isso dos outros. Mas o que os outros fizeram? Ele também tem uma Polícia Federal com um segmento dentro dela que vai procurar o que ele quer. E qual a consequência disso? Vai ter um relatório da Polícia Federal que vai passar por uma PGR que hoje tem um procurador-geral que também foi colega dele no TSE e foi indicado por eles. E aí vai chegar uma proposta, se chegar denúncia ou não, para ele julgar. E ele vai julgar como ele quiser, porque ele é vítima e ele é o juiz. Então, quando ele usa obstruir, ele fala o seguinte, olha, eu pedi dados e informações, eles não me deram. Mas quando o X informa, ministro, não podemos dar isto porque a lei não permite e porque nós não coletamos tais informações. O ministro fala, isso é obstrução de justiça. No mundo normal, num juiz normal de primeira instância, num desembargador do tribunal, no ministro no STJ,
tudo isso seria juridicamente fácil, tecnicamente fácil, de um bom advogado qualificado defender. Mas no plano surreal desta anomalia que se transformou o inquérito do fim do mundo, assim identificado pelo ministro Marco Aurélio, qualquer porcaria serve para os interesses de quem controla esse inquérito. Então, obstruir, ele vai alegar isso. Eu queria informações A, B, C, D, E, F, G, H e J e não me deram porque não quiseram. Eu insisti e eles intencionalmente se recusaram. Ele vai pegar por aí. Segunda coisa, que é o que ele teria feito em relação a... Mas o que ele exigiu é correto? Ô, Cláudio, mais isso aqui, ó. Mas, por favor. Mas o que ele pediu é correto? Então, vamos lá. A tua pergunta, eu posso interpretar como retórica. Na cabeça do Alexandre de Moraes, condenar pessoas com Bíblia e água na mão há 17 anos é correto. Então, na cabeça dele é correto. É correto ou é necessário para o plano? Não. É correto e necessário porque esse é o plano. Não, sabe por que eu pergunto e não é São retórica? os dois. A questão do... Vamos separar o lado, Alexandre. Ele não está do lado da democracia que obedece à Constituição. Então, mas... Seu jogo é claro. Eu vou dizer, sim, eu entendi. Mas quando eu pergunto, é correto ou é necessário? É correto ou é necessário? Você vai entender onde eu quero chegar. Nós temos um ministro, autor de diversas obras jurídicas, que tem informação, posição, né, registradas nessas publicações, muito nítidas, claras. Ele tem um vídeo que circulou esse final de semana, decidi nem pôr, porque provocar esse cidadão não é bom, né? Mas todo mundo viu, ele falando, quando ele assume o posto de ministro do Supremo, o juramento, né, a liberdade, a defesa da liberdade e tal. Veja, não é possível que alguém se transforme, né, do vinho para água suja em tão pouco tempo, achando que o que está fazendo hoje é correto. Eu vejo o cara dos livros, o cara das obras, entendendo que é necessário para combater e atender ao sistema. E não que ele ache correto, entendeu, Cláudio? Entendi. Eu estou muito no campo do achismo, né? Entendi. Mas eu tenho que olhar a obra. Porque se o cara me pegar a minha história, Cláudio, ele vai falar, o Pitória é sempre esse. Aliás, é uma briga em casa. Porra, você é um burro velho, hein, bicho? Burro velho não pega marcha, eu sei. Mas se mudar a cor da grama, eu passo fome. Em casa, se mudou o lugar do sal, eu não consigo salgar o negócio. Entendeu? Porque eu sou velho. Se mudar a cor dessa bandeira verde e amarela atrás de você para vermelho, você vai achar que é outro país. Não, eu vou embora da rádio. Para o pessoal entender, entendeu? Se mudar a cor aqui, eu entro aqui no meu lugar, vou embora. Existem situações em que se mudar a cor da grama, não é que a gente passa fome. É que, na verdade, não é mais grama. E tem que ser um imbecil para achar que aquilo é grama. Mas o que você está pontuando é muito importante. A história de qualidade acadêmica e produção dos ministros da STF é muito grande. Eles são muito qualificados. Mas eles deixaram de ser ministros de uma corte constitucional e transformaram-se em políticos, defensores de uma linha político-partidária, escancaradamente. Escancaradamente. Então nós temos o Barroso falando coisas há 10 anos atrás, e ele falando, por exemplo, que uma estratégia para praticar uma ditadura não era usar arma e tanque, era por dentro da ditadura interpretar e mexer nas leis. Ele está aplicando isso. Gilmar Mendes, que atacou tanto o PT, quando a Lava Jato chegou no PMDB e no PSDB, passou a odiar a Lava Jato e odeia até hoje. Então, o Alexandre de Moraes está seguindo a mesma linha. Ele era PSDB, o Alckmin não virou presidente, ele está aí trabalhando para o projeto até hoje. Quando o Alexandre Pittoli fala assim, é correto ou é necessário? Na cabeça de ganância deles, em que a democracia com liberdade de expressão e o povo realmente sendo importante, na cabeça deles que não aceita isso, isso é correto, isso é necessário, porque o povo não tem, na cabeça deles, o povo não tem intelectualidade, inteligência para decidir sua própria vida. Para eles o voto é só um ato que nem o Maduro exige lá na Venezuela, só um nada. Então, para eles é coerente, é correto, é necessário, e quem é contra está incitando o crime, está obstruindo a justiça, é criminoso e tem que ser condenado. Isso aí chama ditadura, meus queridos.